Durante este vídeo serão explicadas as principais características do termoacumulador com acumulação dupla Duo 5. O termoelétrico Duo 5 caracteriza-se pelas suas dimensões compactas que permitem a sua integração em espaços reduzidos com apenas 27 cm de profundidade. Para além do mais, é o único termoacumulador do mercado com a melhor classificação energética tanto em instalação vertical como em horizontal. No que diz respeito à sua instalação, poderá ser colocado em vertical ou em horizontal, sendo que neste último caso as tomas terão de estar no lado esquerdo. Ao instalar, é imprescindível colocar manguitos eletrolíticos em ambas as tomas de água e uma válvula de segurança na toma de água fria. Uma vez vista a instalação, passamos ao modo de aquecimento dos dois acumuladores. No seu interior estão dois acumuladores conectados em série, cada um com a sua resistência. O funcionamento é o seguinte. Primeiramente, ativa-se a resistência do acumulador conectado à toma de água quente, aquecendo a água no seu interior até à temperatura selecionada. Uma vez alcançada a temperatura selecionada no primeiro acumulador, a sua resistência desativa-se e ativa-se a resistência do segundo acumulador até alcançar a temperatura selecionada. Deste modo, em nenhum caso estarão ativas ambas as resistências e ao mesmo tempo consegue-se uma redução de mais de 50% no tempo de espera do primeiro banho. Uma vez visto o modo de funcionamento, passamos para o display. O display está composto por um botão On/Off para desligar e desligar o equipamento. Ao ligar, vemos que na parte esquerda do display existe uma série de barras de LEDs indicadores de temperatura e no canto superior direito um LED indicador da função Shower Ready que, ao iluminar-se, nos indica a disponibilidade de água quente para um banho. Para a regulação de temperatura em modo manual estão os botões com os símbolos mais e menos. Ao pressionar mais e menos se modificará a temperatura configurada de acumulação. Desta forma, os LEDs inferiores à temperatura atual do termoacumulador tornam-se fixos, enquanto que o resto dos LEDs até à temperatura desejada vão estar a piscar. Finalmente, o botão para ativar e desativar a função REC+. Ao ativar esta função, o termoacumulador memoriza os hábitos de consumo durante uma semana, funcionando em modo manual. Como se observa no gráfico, o termoacumulador mantém em todo o momento a temperatura segundo a configuração, neste caso de 60 graus. A partir da segunda semana, é o termoacumulador que gera os períodos de funcionamento, aquecendo a água prevista para os hábitos memorizados. Desta forma, ao contrário do modo manual, o termoacumulador mantém a água a 40 graus até ao seguinte consumo previsto e antecipa o seguinte consumo, aquecendo a água até à temperatura que considera conveniente. Com esta função, consegue-se uma poupança de até 14%, tendo em conta que o termoacumulador funciona menos horas por dia, uma vez que, graças ao termostato eletrónico, se consegue um controle preciso da temperatura com o sistema ECT. Durante o funcionamento no modo REC+, pode-se modificar a temperatura de acumulação da água através dos botões mais e menos, caso necessite água quente no momento pontual. Deste modo, o termoacumulador aquecerá a água até à temperatura indicada e, uma vez alcançada, voltará a gerir a temperatura em modo REC+. Há que ter em conta que a função REC+ manterá a temperatura de acumulação entre um mínimo de 40 graus e o valor configurado que foi selecionado antes de ativar este modo. Desta forma, em caso de desejar um intervalo de temperaturas diferente durante a função REC+, pode-se desativar a função mediante o botão REC, modificar a temperatura de configuração com os botões mais e menos e posteriormente voltar a ativar a função, posto que não se perdem os hábitos registados na memória. Para além do mais, o termoacumulador Duo 5 dispõe de uma resistência blindada que atrasa a aderência de cal e o pack ABS de segurança completa. O pack ABS incorpora as funções automáticas, segurança anti-gelo, segurança elétrica,
segurança anti-queimaduras, anti-legionela, anti-aquecimento em seco e autodiagnóstico. Através desta última função, o termoacumulador indica a detecção de um erro. Ao detectar um erro, piscam todos os LEDs do display. Para conhecer qual é o código de erro, deve-se oprimir o botão On/Off durante 5 segundos. Ao fazê-lo, deixam de piscar todos os LEDs, fixando alguns deles para indicar o tipo de erro. A descrição do erro correspondente a cada uma das combinações de LEDs poderá ser consultada no manual do usuário.